falar com vocês sobre a divisão celular. Então, bora lá. A divisão celular, ela vai ser o meio que as células vão se dividir para poder fazer a reposição de outras células que vão morrer diariamente. Ela vai criar os nossos gametas, que são os óvulos e o espermatozoide. Ela vai fazer a perpetuação das espécies e também vai ajudar no crescimento dos nossos organismos. Então, ela é dividida em duas partes. A intérfase, que vai ser o período interno das células. Ela vai fazer com que a preparação para essa divisão, antes dela se dividir, ela vai precisar ter um processo em que o DNA vai se multiplicar, ela vai poder preparar o seu corpo para poder dividir. E a segunda fase é então a divisão, que ela vai se transformar em 2 ou 4 células. Então, vamos analisar primeiro a intérfase. A intérfase vai ser o período em que ela vai se preparar para a divisão. Ela vai produzir substâncias que vai ajudar na divisão da célula posteriormente. Ela vai também sofrer a duplicação do DNA nesse período da intérfase. E essa intérfase ela é dividida em 3 partes. A fase G1, que vai ocorrer o aumento do tamanho da célula. Então, a célula vai começar a aumentar os seus integrantes. E a fase S vai ocorrer a duplicação do DNA. Então, o DNA que era, vamos supor, uma fitinha, vai passar a ser 2, para poder que cada célula pegue um pouco do DNA e tenha o seu material genético. A fase G2 vai ser a que vai ocorrer a produção das fibras, as fibras de fuso, que vai ajudar na hora da divisão, ela vai auxiliar, ela vai se juntar com os centríolos para poder ajudar, ok? Então, a intérfase é basicamente isso, é a preparação e é o período em que vai levar mais tempo de toda a divisão celular, é a intérfase. Então, enfim, nós temos a divisão celular, que vai ser o período que vão estar se dividindo. Depois da intérfase, depois que os centríolos já estão lá formadinhos, tem as fibras de fuso, já vai estar a célula prontíssima para dividir e vamos entrar na mitose, que é um dos modelos de divisão celular. Nós temos 2, a mitose e a meiose. Então, primeiro a gente vai ver a mitose. Ela vai se diferenciar da meiose devido aos números de cromossomos. Então, a mitose, ela vai apresentar 46 cromossomos, que é o nosso número de cromossomos dos seres humanos. Porém, cada célula filha vai ter o número igual da mãe. Então, a célula mãe, que vai ser a que vai se dividir, vai ter 46 e vai gerar 2 células filhas com 46 cromossomos cada uma também. Ok? Então, é isso que vai se diferenciar da meiose, é o número de cromossomos. Ela é composta por 4 fases, ela ocorre apenas uma divisão. Então, ela é composta por 4 fases, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. A prófase vai ser a fase mais longa dessa divisão celular, que é onde ocorre um pequeno aumento do núcleo, os filamentos de cromatina vão se juntar. Então, como que eles vão começar a se formar? Eles vão começar a se formar em X. Vão ficar assim. E aí, também os centríolos vão começar a ir para os polos opostos. Então, vamos ver aqui, ó. Ó, os centríolos, eles estão na metade do caminho, indo para polos opostos. O que seria polos opostos? Seria isso daqui, ó, cada um de um lado da célula. Então, eles estão caminhando, indo para lá, a célula, olha aqui dentro da célula, ainda tá a maior confusão de cromatinas, tá tudo uma confusãozinha dentro. E aí, eles vão caminhar, eles vão começar a querer se arrumar. E aí, nós temos a metáfase. A metáfase vai ser o período em que os centríolos já estão nos polos opostos e os nossos
cromossomos já estão na linha equatorial. Então, eles estão bem no meio, ó, da nossa célula. Eles estão alinhados aí, porém, eles já estão todo formadinho, eles já estão em X, eles estão super arrumadinhos e super organizados. Eles vão estar no seu maior tamanho. Então, vai ser ótimo para estudos. Então, a metáfase, ela vai ser o período em que os cientistas usam para estudar as nossas divisões celulares, as nossas células. Então, quando eles estão estudando, eles colocam uma substância nessa parte da divisão, na metáfase, que vai fazer com que congele e não aconteça mais a divisão celular e fique congelado ali para que eles possam estudar essa célula. Beleza? Depois da metáfase, nós temos a anáfase, que é o período em que vai começar a se dividir. As cromátides irmãs vão começar a se dividir. Então, o X vai passar a ser 2 pauzinhos, igual tá representando aqui, olha. Eles se dividiram, esse xizinho foi dividido. E o que tá acontecendo agora? Ocorreu a divisão das cromátides irmãs. Por quê? Porque, ó, vocês estão vendo aqui que os centríolos, eles estão puxando cada cromátide irmã. Então, é isso que o centríolo vai fazer. Ele vai meio que enlaçar cada parte desse cromossomo, dividindo as cromátides irmãs. Então, é isso que o centríolo faz. Ele divide a cromátide irmã. A telófase vai ser a parte em que vai haver a construção desse núcleo novamente para que seja dividida em 2 células iguais. Então, na telófase, nós temos o começo de uma nova célula sendo dividida, a membrana, a célula difuso vai, ó, dividir essas duas, essa membrana para que seja formada em 2, e daí a gente consiga ter 2 células independentes. Então, uma célula mãe vai se dividir em 2 células filhas. Essa é a mitose. Então, na mitose ocorre a separação das cromátides irmãs. E é basicamente isso. Também temos que, ó, a célula mãe vai formar 2 com o mesmo número de cromossomos. 46 cromossomos cada. Depois nós vamos para a meiose. O que é a meiose? Ela vai ocorrer a formação dos gametas. Então, o resto é tudo a mitose que vai fazer. A meiose, ela vai ser só responsável pela formação dos gametas. O nosso óvulo e o espermatozoide. O óvulo e espermatozoide. Beleza? Tozoide. Ups. Ficou meio feinho, mas é o óvulo e espermatozoide. Então, qual que vai ser a diferença da meiose para a mitose? A meiose vai começar com o número de cromossomos. Ela começa com 46 e vai formar 4 células filhas. Ela não vai formar só 2, ela vai formar 4. 4 células filhas com 23 cada uma. Então, lembra, na mitose, ela tinha uma célula mãe, que tinha 46, e as células filhas tinham o mesmo número de cromossomos. Na meiose, não. Na meiose, começa com um número, e as células filhas vão ter a metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, nesse caso, ela vai formar 4 células filhas. Então, ela vai ocorrer 2 divisões. Na meiose, a gente tem a divisão 1, que vai formar 2 células filhas. Depois, essas 2 células filhas vão se dividir de novo, que vai formar, ao todo, 4 células filhas, com 23 cromossomos cada. Os dois, o óvulo e o espermatozoide, vão ter 23 cromossomos cada. Porque, então, na fecundação, a gente vai ter o óvulo e o espermatozoide, que vão se juntar. O óvulo tem 23 e o espermatozoide tem 23.
que vai ser igual a 46 cromossomos. E esse é o número de cromossomos de nós, seres humanos. 46 cromossomos. Então, gente, não é lindo isso? Porque, olha, eles têm 23 cada um. Os dois se juntam para formar um ser humano. Então, os dois se completam. Os dois, tipo, o óvulo não vai conseguir gerar um ser humano sozinho e nem o espermatozoide vai conseguir gerar um ser humano sozinho. Os dois precisam se juntar para dar esses 46 cromossomos e começar uma vida. Então, não é... Ai, gente, eu acho muito fofo. Então, vamos então para as características de cada fase da meiose. A meiose, nós vamos ter a prófase 1. Então, na meiose, a primeira divisão. Então, vamos anotar aqui, primeira divisão. Nós vamos ter o 1zinho aqui, ó, representando isso. Quando tiver o 1, quer dizer que foi a primeira divisão. Então, nós vamos ter a prófase 1, o desaparecimento da carioteca, que é a mesma coisa da mitose. O desaparecimento da carioteca, os cromossomos vão começar a se juntar, a produção das substâncias. Então, ó, prófase 1, os centríolos estão aqui, ó, caminhando para os polos opostos. As células estão começando a formar os xizinhos, os cromossomos. E aí, nós vamos, então, para a metáfase. A metáfase também vai ser o período em que eles estão em maior tamanho, maior condensação. Os centríolos já estão nos polos opostos e está tudo lindo. Eles estão na região equatorial da nossa célula. Tudo lindo, gente. Então, nós vamos para a que vai ter mais diferença. Então, a que mais vai ter diferença vai ser a anáfase. A anáfase vai ser a mais diferente, assim. A anáfase vai ser a mais diferente do que da mitose. Então, na primeira anáfase da meiose, o que acontece? Não vai ter a divisão das cromátides irmãs. O xizinho vai continuar junto. Vai continuar sendo o xizinho. Então, o que vai acontecer? Os centríolos vão puxar 2 xizinhos e aqui vai puxar 2 xizinhos. Que vai formar essas duas células com 2x, que vai ser 2 cromossomos, 2 cromossomos. Porém, não há separação das cromátides irmãs na anáfase 1, ok? Da meiose não ocorre a separação das cromátides irmãs na anáfase 1. Então, depois disso, vem a telófase, que vai dividir aquela carioteca, que vai formar 2 núcleos divididos, 2 núcleos separados, e vai gerar 2 células independentes. Depois disso, nós vamos para a meiose 2. Essas 2 células, que acabou de ser formada na meiose 1, vai se dividir e cada uma vai formar 2, que vai resultar em 4. Então, vamos lá. Então, nós temos a prófase, que vai ser a mesma coisa. Os centríolos vão estar caminhando, ó, para os polos opostos. A célula já vai estar juntas, porque não vai ter como ela juntar com outro X, então ela já vai estar na forma de X. A metáfase também vai ser o período em que eles vão se arrumar em linhas equatoriais, os centríolos já estão nos polos opostos e tá tudo certo. Agora a gente vem para a anáfase. O que acontece na anáfase? Na anáfase 2, ocorre então a separação das cromátides irmãs. Então, apenas na anáfase 2 que vai acontecer a separação das cromátides irmãs. Ó, os xizinhos estão se separando. Por quê? Porque o centríolos está puxando cada partezinha do X. Acho que assim ficou ruim para vocês verem. Então, os centríolos estão puxando essas cromátides irmãs que vão se separar e cada célula vai ter
2 cromossomos. E aí nós vamos para a última parte, que é a telófase, que vai acontecer a separação da membrana e vai formar 2 núcleos, que então vai gerar 2 células independentes, cada célulazinha que se dividiu, formando então em 4 células filhas. Então, o que a meiose faz? Ela gera 4 células filhas. A mitose gera apenas 2. A meiose gera 4 e cada célula vai ter a metade do número de cromossomos da célula mãe. Beleza? Dica para vocês lembrarem de tudo isso. Prometa a Ana telefonar. Pro de prófase, meta de metáfase, ana de anáfase, tele de telófase. Beleza? Então essa é uma diquinha para vocês conseguirem memorizar todas essas fases, lembrando que na meiose a gente vai ter essas fases duplicadas. A gente tem 2 vezes. Por quê? Porque acontece 2 vezes a divisão. Beleza? Obrigada pela aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!